A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, neste que é o meu, o de João Felipe, o seu, o nosso EBD em Síntese podcast, mais uma vez, sob a liderança abençoada dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN, também pastor Reinaldo Odilo, nosso líder, né, aqui do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã. E estamos aqui na lição de jovens, lição de número 8, todo trimestre falando sobre o livro de Juízes, e a gente tem mais um tema interessantíssimo, porque não é um período, é, digamos assim, de liderança de reis, então é um período pré-estabelecido por Deus, não foram líderes deixados por Josué, então é que se analisar, temos que analisar que é um período de aprendizado, essa é a verdade, um período de aprendizado onde Deus permanecia como o centro, né? Uma teocracia, teos de Deus. Então, a gente vê altos e baixos, períodos de paz, períodos de dominação. Por que tudo isso? Porque o povo deixou povos estranhos no seu meio, né? Desde os rubenitas, e assim com os amonitas, e assim com os filisteus, e assim por diante. E nós temos mais um caso aqui, lição número 8, Jefté, de rejeitado a libertador. Vamos iniciar aqui mais uma vez. Eu quero procurar um negócio aqui, João Felipe. Estou procurando aqui um negócio aqui. Sabe o que é que eu estou procurando? O quê? O Você que quê? não se inscreveu ainda no canal, Ah, rapaz. ah, 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 ah. Cadê você que não se inscreveu? Gostou dessa, hein, João? Cadê Gostei, essa me você pegou que não se... desprevenido. Cadê você que não se inscreveu ainda no canal, que não compartilhou, não curtiu? E por que não comentar também? Então vamos juntos, venha conosco em mais um dia especial estudando a palavra de Deus. A paz do Senhor, João Felipe. A paz do Senhor, meus irmãos, você professor, você aluno que acompanha o nosso EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui hoje para falarmos de Jefté, rapaz. Jefté aí, que o título da lição é de Rejeitado a Libertador. Dá o nome de livro, né? De superação e autoajuda. Mas o nosso papel, assim como diz o comentarista da lição, não é falar dessa teologia de prosperidade e restituição. Não, 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 não. Vamos estudar a sã doutrina, a palavra de Deus, tal como ela deve ser estudada. Então, nós temos três objetivos aqui: conscientizar sobre a importância do arrependimento, acompanhado de atitudes concretas, né? Não só da boca para fora, apresentar o perfil de Jefté, que passou de rejeitado a líder, e reconhecer o voto imprudente que ele fez. Ele fez um voto imprudente, custou caro, hein? Mas olha só, eu tive vontade de fazer um breve resumo até aqui, sabe, meu querido João Felipe? Nós estamos aqui na lição de número 1, quando cada um fazia o que parecia certo, né? Não havia uma liderança clara e ele se sentiu muito à vontade. E logo após os anciãos que vieram depois de Josué, o povo começou a pecar. A lição de número 2 fala sobre a fidelidade, e na lição de número 3 é que a gente começa a ver mais detidamente os juízes, desde Otiniel ou Otoniel até Sansão, são 12 juízes. Mas se a gente considerar Eli e Samuel, seria o 13º e o 14º, seriam 14. Se a gente considerar Eli e Samuel, que são sacerdotes, também como juízes. Pois bem, a gente viu Otiniel, primeiro juiz, que livrou Israel da Mesopotâmia. A gente viu Eude, que venceu os Moabitas e governou por 80 anos. Sangar, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Débora, profetisa, que liderou com Baraque contra os cananeus. Gideão, famoso Gideão, que venceu os midianitas com apenas 300 homens. Vimos aí, ó, no início da lição de número 8, apenas um breve relato sobre Tola, que governou 22 anos, e sobre Jair, que também governou muito pouco, né? 23 Tola e 22 Jair. Mas, assim, a gente vê um relato bem sucinto a respeito desses dois juízes. O que o comentarista da lição nos diz
é que, apesar de sucinto, foi importante. Por quê? Porque houve paz, porque houve um bom resultado. Mas a lição de hoje, ela vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo juiz. E ele derrotou o povo contra os amonitas. Muito bem, João Felipe, fiz um breve resumo. E aí, ó, o povo cai de novo, rapaz. Não é possível. O povo comete idolatria generalizada a Astarotes, Baalins, deus da Síria, Bel e Saturno, Sidom, o Sidom tinha Astarte, depois Moabe, né, Quemos, aí vem Milcom, dos Amonitas, Dagon, dos filisteus. Há quem diga que Baal era filho de Dagon. Rapaz, isso é uma misturada tão grande que é bom a gente nem se deter muito nisso. Mas na primeira parte da lição, a gente tem a queda reiterada, né, João? Exatamente. Se tem uma coisa que a gente consegue ficar agoniado, digamos assim, quando está lendo os Juízes, é essa falta de continuidade. Você vê que Deus levanta um juiz, esse juiz faz a terra descansar por um tempo, e logo em seguida, depois que o juiz morre, a próxima geração vem e começa a fazer tudo errado novamente. A idolatria generalizada, como é o título aí, o primeiro subtópico da lição, já diz muito sobre isso, né? Que eles se entregavam constantemente a outros deuses. E, assim, um judeu, ele tem o costume de passar ensinamentos de pai para filho. Mas parece que nessa época aí não havia essa passagem. Porque se a geração anterior dissesse à geração futura os feitos de Deus e como seguir os caminhos do Senhor, a geração seguinte não cairia no mesmo erro e na mesma idolatria que os pais, né? Mas a gente vai ver que isso aí só vai ser resolvido lá na frente com o cativeiro, e ainda assim ainda vai ter gente que vai teimar e vai querer se voltar para outros ídolos. Mas isso é uma característica muito expressiva no livro de Juízes. O povo sempre volta a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, idolatrando outras divindades, né? Deuses, falsos deuses. Perfeito. Olha só que nos discursos de Moisés, que estão lá no livro de Deuteronômio, ali são vários discursos de Moisés, capítulo 6, ele diz: é, amarás o seu, 6 e versículo 5, amará, pois, o Senhor teu Deus todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E dentro disso que João falou, versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também a atarás por sinal na tua mão, será por frontais, nos teus olhos, umbrais da casa. Olha, se esse povo tivesse feito o dever de casa, de passar para os seus filhos a tradição do que Deus havia feito, desde a libertação do povo do Egito, passando pelos milhares de milagres no deserto, mais a conquista da terra, que não foi pouca coisa, mais as nações vizinhas que se assombravam com a grandeza de Deus através do seu povo, mais os milagres durante a dominação, mas todo, rapaz, se eles tivessem feito só o básico, esse povo não teria caído tantas vezes, como bem falou nosso professor João Guilherme. Mas aí eles falam de arrependimento. A diferença é que aqui me parece que foi aquele arrependimento assim meia boca, né? Me permitam usar essa expressão, não é, João? Exatamente. É aquele arrependimento que, assim, você não vê uma mudança de atitude na hora, né? E aí você se questiona sobre essa questão do arrependimento. Mas eu acho interessante que lá na frente eles realmente se arrependem, depois que, inclusive, no versículo 7 do capítulo 10 de Juízes, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu na mão dos filisteus, em mão dos sírios de Amon. E eu até fui olhar isso aqui no original, ver se essa palavra vendeu está assim mesmo, e está, viu?
Está. Deus, ele não perde o controle das coisas. Seu povo está sendo afligido é porque ele permitiu. E eu achei E vem, muito expressão interessante, forte, né, João? Vendeu. expressão forte, e vendeu Israel na mão, à mão dos seus inimigos. Então, Mas deixa olha eu aí dizer que mais. Você falou do capítulo quanto? no capítulo 10. 10. Agora olha o 4, versículo 2. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Essa Pois expressão não é. foi usada só uma vez, não. Então, prestem atenção que essa questão de vender é uma palavra forte, de que Deus está entregando Israel na mão desses inimigos, incitando esses inimigos para que eles aprendam a não se voltar para outros deuses. E surte efeito, porque a vontade de Deus ela é suprema, então surte efeito. Eu acho muito interessante que Deus sempre tem o seu o seu patógeno para afligir o corpo, mas também ele já dá o remédio logo em seguida. Então, é aquele famoso morde e assopra. Ele É vai e Oséias. aflige, ele Oséias aflige o 6 e seu 1, corpo. né? Oséias 6 e 1. Fez a ferida e a ligará, né? É o patógeno e ao Exatamente. mesmo tempo o remédio. Muito bem. Exatamente. Ele, É ele isso tem mesmo. ele tem uma estratégia, uma didática muito boa. É Deus, né? Perfeito. Assim como também Oséias diz, né? Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E a gente pode aplicar isso a Exatamente. gente mesmo, porque o nosso arrependimento diante de Deus precisa ser genuíno. Não adianta a gente estar aqui na EBD estudando sobre os juízes, sobre Jefté e sobre o povo de Deus e nós não aplicarmos na nossa vida como alunos, como professores, como cristãos, acima de tudo, essa postura que vai muito além de palavras, né? Porque é necessário haver uma ação concreta. Que ação era essa, João? Tirar os deuses estranhos. Isso na nossa vida, na nossa casa, se há coisas que ocupam o lugar de Deus, são deuses também, tá certo? Então, indo mais um pouco adiante, a gente tem uma crise de liderança. Me parece que eles armam seu acampamento em Mispa e começam a perceber que há uma necessidade militar para combater aquele povo forte e eles não tinham um líder. E aí? E aí, João? E lembrando que, assim, quem é bom aí de geografia bíblica, Amon estava atacando eles ali pelo lado oriental. E os filisteus vinham por baixo, ali da região mais sudoeste, atacando eles em duas frentes. Então você vê que o ataque era massivo e não existia a possibilidade de você ter uma liderança fraca ou uma liderança que permitisse um desajuste no batalhão, no exército, entre os soldados. Então eles procuram essa pessoa e, pasmem, eles não acham. Eles procuram em todo canto um varão. Nessa hora eu me lembro de Gideão com Deus levando eles até aquele vale lá, que inclusive o nome do vale lá que Gideão que Deus manda o pessoal descer até lá significa medo, significa receio, e aí Deus manda os covardes voltarem. Eu fico imaginando uma ruma de homem nesse batalhão. Um não teve a coragem de se prontificar para ser o líder. Tudo bem, eram os planos de Deus que entrou para introduzir Jefté. Mas eu fico me questionando aí, ele se perguntando quem será o varão que começará a peleja. Ou seja, estava todo mundo lá, só estavam esperando um que direcionasse o ataque. Interessante. Aí vem os anciãos. Parece que os anciãos aqui percebem melhor as coisas mesmo, né? Eu, como muito jovem que sou, eu fico reconhecendo isso. Muitas vezes o meu pai teve que me chamar num canto, né? Meu pastor me chamou num canto. E os anciãos dizem, rapaz, a gente vai ter que chamar Jefté, viu? Porque ele foi rejeitado. Ele passou aí uns processos meio difíceis, mas sem ele a gente não tem líder, não. E agora? Vamos ter que falar com ele. Então, o nome, a Bíblia tem muito o significado do nome atrelado à missão, ao propósito de cada pessoa. Isso é muito forte na Bíblia. Então, o nome dele quer dizer
ele abre ou ele liberta. Ele é mais um juiz, um libertador, mas isso estava entranhado, encravado no significado do seu nome, né? Então, diante desse cenário, eles vão atrás de Jefté. Quem era Jefté, João? Conta aí para nós. Pois é, Jefté, ele neto de Manassés. E, na verdade, ele era filho do neto de Manassés, Gileade. Gileade, ele teve uma relação aí fora do casamento, e por isso ele era considerado um filho ilegítimo. Nessa ilegitimidade foi que gerou uma discussão entre os outros filhos legítimos de Gileade e a expulsão de Jefté. Mas o que eu acho interessante é que, como já foi dito aí, Yaftá, que é ele liberta, ele abre, ele desata, é no sentido de você pegar alguma coisa que está trancada e abrir as portas para que isso saia. E mesmo sendo um filho ilegítimo, Gileade foi orientado por Deus a colocar o nome nesse menino, porque depois que ele é rejeitado e ele é exilado da casa de seu pai, a Bíblia diz que ele se junta com homens de má índole. E assim, a gente sabe que trabalhar com pessoas que a índole não é boa, a gente pode até dizer assim, poxa, mas Jefté se misturou com pessoal que não deveria. Mas entenda que isso foi utilizado para que ele já desenvolvesse a liderança. Porque liderar pessoas fáceis é uma coisa. Liderar pessoas de má índole e fazer com que elas se unam para trabalhar juntas já é uma estratégia, já é um esforço, já é uma questão muito maior do que se você trabalhasse com pessoas que são simplesmente amigas e estão ali sabendo conviver bem. Então entenda aí que nesse momento aí foi a escola, a forja de Jefté, para que no momento que Deus precisasse que ele estivesse pronto, ele estivesse e agisse exatamente como o nome dele. Ele fosse aquele que abrisse as portas para a libertação do povo. Então, vamos lá, só recapitulando com o currículo Lattes desse rapaz, né? Ilegítimo, rejeitado e mal acompanhado. Era assim um currículo perfeito, né, para ser líder aos meus olhos, né? Aos olhos de João, talvez de vocês, mas aos olhos de Deus, Deus usa as coisas que não são, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E de repente, isso pode ser a realidade de alguém que está nos assistindo, alguém que foi rejeitado, alguém que foi colocado à margem. Meu pai gostava muito de usar uma palavra, João, que é alijado, com A. Alijado, não é aleijado, é alijado, ou seja, deixado à margem, colocado de lado, né? Marginalizado, colocado numa situação em que o mais promissor dos planos era que ele se tornasse um marginal. Isso é a realidade de muitos dos brasileiros, nossos irmãos, que estão ali em comunidades carentes, em situações de rua, envolvidos com drogas, mas Deus ainda é aquele que restaura essas pessoas, é aquele que usa essas pessoas, tal qual o seu poder pode fazer se nós deixarmos. E foi isso que Jefté fez. Ele não ficou, vamos dizer assim, é, orgulhoso a ponto de rejeitar o convite. Ele se deixou usar por Deus, né? Mesmo ele não tendo as credenciais, mas ele se deixou usar. E este é o segredo. O poder não é o que nós sabemos fazer. O poder é o poder de Deus em nós. Porque se não fosse assim, Gideão não tinha derrotado aquele exército numeroso com 300 homens, né? Se não fosse É, assim, Débora, uma mulher, não teria, junto com Baraque, realizado o que realizou contra um exército numeroso e forte. Porque eles tinham o quê? Lanças contra o quê? Carros? Então, assim, a gente está vendo vários exemplos, né? Se eles tivessem feito dever de casa, ensinado isso para os filhos, não teriam tantos processos. Mas Jefté se deixa utilizar, aceita o convite. E aí ele tenta uma jogada política, né, João? Assim, primeiro momento, ele manda os mensageiros, né? Como foi isso?
Pois é, se a gente estava falando aqui que é difícil tratar com pessoas difíceis, entenda que desenvolver lábia, né? Desenvolver ali uma certa, um certo dom de convencimento é interessante. E aí você vai ver Jefté mandando cartas aos os representantes ali de Amon, dos amonitas, dizendo que por que que eles estavam querendo a terra. E aí Amon vai justificar dizendo, porque vocês, quando saíram do Egito, vocês invadiram minha terra desde Arnon, que é um rio, certo? Um alô aí para o pastor Arnon. Arnon, que é um rio, até Jaboque, que é outro rio. Então é um termo ali entre um rio e outro. E ele diz: vocês pegaram essa terra da gente. Aí Jefté faz nananina, não. Quando a gente saiu do Egito, está escrito aqui, ó, documentado. Nós mandamos cartas para o rei de Edom e ele disse: não vão passar pela minha terra. E o próprio Deus disse: não entrem, vocês vão arrodear. Não mexa com os edomitas, não mexa com os moabitas e nem mexa com os amonitas. Fique na de vocês e siga o caminho, porque ninguém vai invadir a terra de ninguém. Entenderam aí? Ninguém vai invadir a terra de ninguém. Fiquem longe de problema. Eu não quero vocês metiendo em problemas. Então, arrudei. Se Deus fosse nordestino, né? Arrudei para não pisar na terra dos outros. E aí você vai ver que, mesmo assim, os amonitas vão dizer: não, senhor, eu não quero conversa e a gente vai atacar porque vai atacar. Então, perceba que antes da guerra, né, o bom líder ele evita o conflito primeiro. Mas, se necessário, ele não pode fraquejar em aceitar o desafio do conflito. Mas que, É, primeiro, o conflito tem que ser contornado pelas palavras, e Salomão vai dizer sobre isso as palavras sábias, porque a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita ira. perfeito. Além disso que você falou, ele também lembra que havia 300 anos que eles estavam pacificamente na região lá, e eles não reivindicaram. Por que que surgiu essa demanda de repente, né? E fora isso, ainda havia uma dissidência dentro da tribo de Efraim, por conta dos do lado leste e os do lado oeste. É quase a Alemanha oriental e É. ocidental. Tinha um muro de Berlim, Jonas? O muro de Efraim ali no meio. Não, tinha um muro de Efraim. Não era o muro, era o rio. Nem era o muro, nem era de Berlim. Mas havia uma divisão clara entre uma mesma tribo. Isso não pode haver no meio do povo de Deus. Aqueles que são do pastor Paulo e daqueles do pastor Silas e daqueles do pastor e assim por diante. E a gente vê muito isso, às vezes, dentro da casa do Senhor, as tribos daqueles que se identificam com o pastor A e com o pastor B, e isso não pode acontecer. Veja bem que o conflito foi tão grande que eles usavam uma peculiaridade fonética para identificar quem era do leste ou do oeste, usando uma palavrinha, cibolete ou cibolete. João, tu que gosta do hebraico aí, fala aí pra gente como é essa pronúncia certinha. Pois bem, Shibolete, é, a diferença, a diferença escrita é mais clara porque quando você escreve Shibolete, você escreve com a letra Shin, que é uma letra que representa o nosso fonema de SH. Só que em diferentes locais de Israel, dependendo da tribo, você tinha um sotaque diferente. Lembra que Pedro é identificado pelo sotaque que ele tinha da Galileia, porque era um aramaico, era um hebraico mais sujo no sentido de não ser aquele hebraico puro do modo certinho, liturgioso que os de Jerusalém utilizavam. Então eles reconheceram por isso aí. Então, nesse momento aqui, só um pontinho. Vocês acreditam que o que diferencia o shin do sim é a mesma letra? Só que se o pontinho vier na primeira perna, eu tenho shibolete, o som de sh. E se esse pontinho vier na última perna, tem som de s. Eles fizeram essa diferença exatamente porque, de acordo com a história,
existia a mesma letra, representava dois fonemas diferentes. E aí, quem é digamos que é a gente que fala o T e o D mais forte aqui no Nordeste, enquanto o pessoal do Sul vai falar e o do Rio de Janeiro vai falar mais um ti. E aí, se a gente fosse falar, seria um chibolete. Enquanto a gente falaria aqui chibolete, e isso nos identificaria, já tem gente no Brasil que vai falar chibolete. E aí É, identifica a diferença, né? veja só, a diferença do chiado do brasileiro pelas regiões é onde você chia, mas todo mundo chia em algum lugar. Todo mundo Mas em algum lugar. o, o, o Rio de Janeiro, né, ele chia no final por influência portuguesa. Então, o IS, né, depois ele tem uma influência portuguesa. E o nordestino, né, ele, por exemplo, lá em Pernambuco, ele chia, mas nem no T, nem no P. Um negócio assim, tem um canal de um nordestino que eu gosto de assistir que ele fala dessas diferenças culturais. Eles falam mais assim, escola, né? Isso, muito bem. Escola. Então, por conta de uma fonética, você tinha uma identificação que, na verdade, era puro suco do preconceito, puro suco da desunião. Deus não se agrada disso. Deus não quer o seu povo utilizando esses expedientes. E não bastasse isso, e aí falta orientação ao povo, falta o povo ter humildade, não só em aceitar o convite, contra toda aquela rejeição, contra todo aquele histórico familiar complicado, né? E aí, por falta de orientação, Jefté ainda inventa, João, de fazer um voto. Meu Deus, para que isso? Deus ia dar a vitória. Deus tinha prometido que iria ser com eles, porque houve um arrependimento genuíno quando eles tiraram os ídolos. Então, o Senhor já estava garantindo. Aí, olha a promessa de Jefté, Juízes 11:31. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Note que ele usa um pronome aquilo. Na cabeça dele, talvez fosse uma ovelha, talvez fosse sei lá, um gado ou um bode, porque ele fala aquilo, ele não diz aquele nem aquela. Então podia ser bicho, gente, o que fosse. Ele não deveria nem ter feito esse voto, porque havendo o risco de ser uma pessoa, isso é um costume pagão, minha gente. Essa história de oferecer pessoa em sacrifício a ídolo, isso é coisa de pagão, porque os ídolos que estavam ali, ó, representados nos povos, né? Astarote, Baalins, Bel, Saturno, Astarte, Quemos, Milcom, Dagon, esses deuses queriam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, não o povo de Deus. Não o povo de Deus. Isso não pertence ao povo de Deus. O único sacrifício humano foi frustrado por um anjo, que foi Abraão com seu filho Isaque. Nenhum outro. Ou seja, o único sacrifício humano foi frustrado por Deus, porque ele só queria a obediência. Ele não queria sacrifício de gente. Os sacrifícios de animais, entretanto, era parte de um ensinamento, de uma lei que estava sendo aprendida e que representava a Cristo, tá certo? Então, por falta de entendimento, nosso querido juiz Jefté diz assim: aquilo que sair primeiro, eu ofereço em holocausto. E vocês sabem bem, holocausto é oferta queimada por inteiro, onde as cinzas representavam o pecado, a sujeira que ia ser tirada do meio do povo. Então, que espécie de voto é esse, pelo amor de Deus, João? Você fazer as coisas sem orientação divina, se precipitando, é muito perigoso. Olha, Jefté teve que lidar com muitas coisas. Teve que lidar com os homens, na época, os homens de má índole.
teve que lidar com os próprios conflitos internos de Israel, porque o tribuzinho chato era esse pessoal de Efraim. Lá no capítulo 7 já tinham implicado com Gideão. Capítulo 7, isso. No capítulo 8 já tinha implicado com Gideão. Por que que tu não chamou a gente para guerra? Gideão, rapaz, eu não botei o pessoal aí, os reis dos amonitas para descer até a terra de vocês e entreguei eles na mão de vocês, pronto, fiquem quietos, príncipe dos midianitas, perdão. E aí ele apazigua a ira dos efraimitas. Lá na frente, lá vem os efraimitas de novo. Aí surge essa história do Shibolete. Então imagine que ele enfrentou já várias adversidades nessa trajetória dele. E agora ele tem que enfrentar a perda da sua própria filha por conta de falta de orientação. A gente precisa entender que tudo que a gente for fazer, mesmo que seja para Deus, mesmo que seja em prol do reino, precisa ser orientado pelo dono da obra. Deus, em momento nenhum, vai pedir isso a Jefté. Muita gente diz assim, ah, mas que Deus cruel, porque ele pediu. Não, ele não pediu em momento nenhum isso a Jefté. Agora, Jefté, pela imprudência, ele fez isso. Olha, a fé não dispensa a prudência. A fé não dispensa a prudência. Não é porque você tem fé que algo vai acontecer. Experimente comprar e estourar o seu cartão de crédito e pagar com fé, ver se você consegue. Você precisa ter prudência nas suas atitudes. E essa prudência, ela vem de Deus também, assim como a fé também em Deus. A prudência, ela é uma coisa que vem de Deus. Então, nós precisamos pedir orientação a Ele. Fazer como Paulo disse, né? A gente precisa desenvolver, dentro dos dons espirituais, o discernimento. Nós precisamos saber o que é preciso ser feito e o que não é. Um líder que ele lidera sem a orientação do Espírito Santo, ele cai no erro de às vezes cometer essa atrocidade, de fazer um voto, mesmo sendo a Deus, mas que vai levar para uma trajetória terrível. Querido, olha só, eu citei aqui Oséias 6, né? Vinde, tornemos ao Senhor, pois ele nos pedaçou, fez a ferida, ligará. Nesse mesmo contexto, Oséias aqui mais à frente, ele no versículo 4 do capítulo 6, ele diz: Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Aqui é o que a gente chama, na figura de linguagem, é um tipo específico de metonímia, né? É a sinédoque. Tu lembra disso, João? Sinédoque. O que é? Sim. Sinédoque é um tipo de metonímia. É quando você pega a parte pelo todo. Lembrou? Sinédoque. Hum. Então, quando eu digo, ó tu Efraim, está falando do reino do norte, que ainda nem tinha acontecido aqui, nesse contexto de juízes. E depois diz: Que te farei, ó Judá, reino Reino do do sul. Sul. Então, como você falou, Efraim é um povo muito chato, é uma expressão bem corriqueira, né? Assim, fulano é muito chato. Mas isso tem um significado interessante, porque Efraim se torna a parte do todo no futuro, né? Na tribo do norte. É uma sinédo, que é um tipo de metonímia, quando Deus está querendo se referir a todo o reino do norte. Então, a gente tem aqui Efraim ganhando uma representação pejorativa. E aqui na lição, a gente tem também um negócio chamado espírito de Efraim, né? Lá em Tiago, capítulo 3, fala, né? Que tem a ver com ciúme, com discórdia, divisão. Vocês estão entendendo? Então, Efraim não é só chato porque João acha que eles são chatos, não. Eles se comportam de maneira reprovável a ponto de ganhar uma sinédoque, né? Uma metonímia, de representar o todo de uma tribo, de uma coleção de tribos aí do norte no futuro, por conta do seu comportamento. E aqui na lição, o comentarista também diz, olha, é um espírito de Efraim, que é o espírito de divisão, essa história de cibolete, chibolete, isso é espírito de divisão.
Isso não agrada a Deus. Esse conflito também foi enfrentado por Jefté. Então, veja que tantos desafios acompanharam esse juiz de Israel, né? E Deus deu vitória. Mas algumas coisas poderiam ter sido evitadas, né, João? Como nós estávamos dizendo anteriormente, precisamos da orientação divina. Sem ela, a gente vai até trilhar o caminho que a gente até já deve ter entendido aquilo que Deus tem para gente. Mas se mesmo nesse caminho a gente não parar, Davi, ele sabia exatamente qual era a ordem de Deus para ele. Mas toda vida que ele ia descer para uma guerra, ainda assim, ele ia lá no éfode, pegava ali o Urim e Tumim e perguntava: é para fazer isso? Aí Deus dizia: vá. E ele fazia. Mas se Deus dissesse não, ele não iria. Porque mesmo sabendo que naquele momento ali ele precisava descer para guerrear, se Deus dissesse assim, ó, não vá que não vale a pena. Um rei guerreiro como ele recuava. Então a gente precisa entender que mesmo em posição de líder, existe um líder que lidera acima de todos nós e que deixou uma ferramenta importantíssima de comunicação conosco, que é a oração, e o seu espírito dentro de nós para nos orientar. Além de ter deixado a palavra dele e vários outros meios de só chegar a ele e perguntar qual é a vontade dele. E eu tenho certeza que se isso virar uma prática em nosso meio, que já deveria ser, mas se não é, se isso se torna uma prática no nosso meio, ele é o principal interessado em não nos deixar confundidos. E só para não deixar a história em suspenso, a primeira coisa que apareceu foi a sua única filha, a única filha de Jefté. Então, a Bíblia diz que ela pede 2 meses para chorar a sua virgindade. Depois, alguns estudiosos não são unânimes em dizer se ele de fato sacrificou. Havia substituição na lei de Moisés em relação a esse tipo de voto. Não sabemos exatamente como terminou, mas a dor de cabeça foi gigantesca por um voto precipitado. Poderia ter sido evitado isso, esse conflito dos efraimitas, né? De Sibolé também não deveria existir. Esse costume de querer oferecer holocausto sem saber o que viria, isso é coisa de povo pagão, de cananeu. Então, muito cuidado, como bem disse nosso professor João Felipe, muito cuidado, muita sabedoria. Peça sabedoria a Deus quando for agir, ou por preconceito, ou por precipitação, né? Ou voto. Não faça isso. Então, peça orientação a Deus, que Ele dá. Peça estratégia para vencer as suas lutas, suas batalhas, que Ele dá. Ande na presença dele com arrependimento genuíno. Tire os deuses aí, as coisas que ocupam o lugar do Senhor na tua vida, que ele te abençoará. Amém? Então, nós vamos concluindo aqui a nossa lição de número 8, muitas lições valiosas, e seguindo adiante, teremos ainda outros juízes para estudar, certamente. Serão lições muito valiosas. Continue conosco, compartilhe, comente, mande aí para os seus colegas de classe. Certamente Deus tem um propósito nisto. Não é isso? Caro professor João. Então, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor João. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe essa semana, a sua aula e orientação divina. É o que nós precisamos. Amém. A paz do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.